Tarde. Boa tarde. Nós somos da escola Santa Júlia Biliarte, da turma do nono ano A, e nós viemos fazer umas perguntas ao senhor referente ao aniversário de Constantina. Agora, se apresente. Vocês estão aqui no meu escritório, Hermeto Araújo, já viram todas, o escritório, todos os departamentos, né? Aqui é meu gabinete. Certo. E eu estou aqui em Constantina desde 1959. Fui o primeiro contador que chegou aqui na região do Grande Sarandi. Oh, Não era só Constantina, não existia um contador. sim. Depois que eu vim para cá, fui o primeiro, e aí foi o primeiro escritório de contabilidade que eu botei em Constantina. Então eu tinha Frigante Liberato, Xingu, velho de Sarandi para cá, tudo esses. Lógico que não tinha tanto comércio, né? Sim. Aqui na cidade tinha os Araújo, Cid Prante, Anzilheiro, e tinha mais outro. Eram 4 comércios. Aqui em todo esse período. Depois na Liberação não tinha 2. Era pouca gente, né? Sim, claro. E aí que começou a minha contabilidade. Naquela época, eu trabalhei, fui crescendo, botando, e hoje eu estou aqui com 82 clientes. Oh, Faço de 30 para bastante coisa. 82 empresas. Bastante coisa. Bom, daqui, eu, Vero, Xingu, Liberato, Rondinha, Ronda Alta, até de Sarandi, tenho 2 de Palmeira. Então, todos esses anos de experiência. Bem pouco. E o senhor está com quantos anos agora? Eu estou com 91. E ainda trabalha? Parado o quê? Ainda trabalha? Ainda trabalha. Olha aqui, ó. Sim. A receita de casa só para pegar um papel lá. Aqui, ó. 8 horas eu estou aqui, minha coisa. Lógico que eu tenho um quadro de funcionários, são 6 funcionários meus, né? Sim, claro. Hoje eu não faço mais aquilo, que quando eu era assim eu tinha que fazer tudo, né? Hoje eu fico aqui atendendo os clientes, tenho toda essa clientela, porque tem um comerciante que lá ele traz as notas, eu nem vejo, vai direto lá para o Adelar que coordena aquilo lá, né? Sim. E tem mais as funcionárias. Então isso eu não me meto. Mas aí o cara tem um problema lá, às vezes um cara que comprou e não pagou, tem que cobrar lá. Outro cara que tal. Então, esses assuntos vêm tudo para mim. Eu aqui. Agora, se o escritório mesmo, eu só atendo e assino os balanços. E na sua infância, você se lembra um pouco dela? Como que era a escola? Como? A educação na tua infância? A escola, como que ela era? A escola aqui tinha um grupo escolar. Certo. Não, quando eu cheguei aqui, tinha o Colégio das Irmãs. Das irmãs. Que era aqui embaixo, perto para cá da igreja um pouco. Tá. Era o Colégio das Irmãs, um único coleginho, e tinha internato. Então vinham as meninas de Palmeira, daí, e paravam, vocês sabem o que é internato, né? Estavam ali, Sim. internas, e as daqui iam lá, e as irmãs que davam aula de manhã e de tarde. Muito bem. Aí depois, no tempo do governador Brizola, eu naquele tempo já era vice-prefeito, eu fui e criei o grupo escolar aqui. Sim. Grupo Escolar Medeiros de Albuquerque. Medeiros de Albuquerque botou o nome homenageando um cidadão muito antigo daqui, Sim. que tem esse nome. Grupos, porque todas as escolas eram pagas que tinham no interior. Lá na linha tal, eles contratavam uma professora, botavam lá, e os agricultores faziam casinha. E quando nós assumimos o governo, com o Brizola de governo, nós conseguimos construir 42 escolas na velha Constantina. Eram as tais escolas do Estado. Sim. Aí depois
além da construção da obra, lógico, o pessoal assim entrava com o terreno, né? Ele ia lá na Barra, se você vai olhar na Barra, que ele lá foi construir. Se tu vai aqui no Porto Lugar, é coisa que eu construí no meu tempo. Vai aqui na Aliança Maria, esses dias eu fui lá e vi tudo aquilo que eu ajeitei para construir, né? Sim. Então aí, os professores, tudo passou pela prefeitura depois. Aí tudo passou para a prefeitura. Quando eu assumi o governo, em 60, eu já comecei a trazer toda a responsabilidade da educação, criei a Secretaria de Educação, Armando Casa. Armando Casa foi o primeiro secretário que eu trouxe para cá. Eu lembro até hoje, ele estava estudando para padre. Mas ele não estava lá em cima já, mas eu precisava naquele tempo, não tinha assim como vocês, assim, mão de obra, e não tem ninguém, pô. Então, um cidadão lá de Palmeira, um dia conversando, ele me disse, olha, eu conheço um rapaz que está no convento, mas ele não quer ser padre. O Armando era lá de Palmeira, né? Ele não quer, mas ele está lá, não tem o que fazer, não tem jeito. Naquele tempo, colégio é uma coisa muito difícil, né? Mas é um cara bom, assim, me deu uma... E aí eu peguei e fui lá buscar o Armando. Também nem sabia que era ele, né? Sim. Eu cheguei lá no Colégio dos Padres, em Passo Fundo, eu tinha um Alti, ele estava caminhando assim na frente do colégio e lendo o breviário que tem. Lendo aquilo, ia e voltava lendo. E eu fiquei dentro do carro, fiquei olhando, porque eu sabia que o colégio era aí, né? E pensei, será que não é esse que eu vim levar? Aí cheguei lá no Armando, me apresentei para ele, sou prefeito Constantino, e eu queria falar aqui com o rapaz, o tal de Armando Casa. Por que você... Porque eu queria um contador lá para a prefeitura. Eu vou. Disse na hora que eu ia. Não perguntou quanto ia ganhar, onde é que... Aí trouxe. Aí começou o Constantino. Aí pegamos uma casinha de madeira que tinha aqui, que era a sua prefeitura, o seu Ferreto. Instalamos ali uma salinha com o gabinete prefeito, os vereadores, em 1959. Eu tenho, se vocês quiserem até, eu tenho que achar, eu tenho até a ata da abertura, quando o juiz veio dar a posse para nós, tinha 7 vereadores naquele tempo, eu tenho até isso que posso achar, se vocês querem. Sim. Quais foram os primeiros prefeitos? Fui eu, foi o Celso Araújo, de prefeito, e o Hermeto de vice. E aí tem vereador que foi o Divino Maçom, todos já morreram, Divino Maçom, Antônio Celibrande, Brasileiro, mas eu tenho tudo deles. Aí eu posso achar para vocês. E já que... Que aí vocês têm o nome e a data, tudo. Além deles, que vocês têm na prefeitura, tem um quadro, né? Sim. De todos os prefeitos. Mas eu tenho, assim, a história deles. Se vocês estão escrevendo um livro sobre Constantina, eu vou dar isso para vocês, é importante, porque é uma história, vocês veem, vocês estão fazendo um trabalho, e eu nunca conversei com vocês. Eu nasci em Independência, que é lá perto de Santa Rosa, Santo Ângelo. E eu, antes da gente contatar, eu fui para lá, estava lá, meus irmãos foram lá, tudo, meu pai e minha mãe tinham falecido e tal. E conversando com o diretor da escola lá, eu falei para ele que Constantino ia fazer um livro a respeito disso que eu estou falando para você, né? E ele disse, olha, quando tiver o cemitério aqui, eu quero pegar essa turma para fazer aqui de Independência a história. Eu vou dizer para você, depois do nosso livro prontinho, eu vou lá, mostro o livro que vocês vão fazer, depois a gente vai encadernar bonitinho, né? Sim. E aí eu vou levar um livro lá para o secretário e para o prefeito. E aí nós vamos conversar outro dia, como é que vocês vão querer, para poder, mas não vamos ter graça, né? Tem que ter hotel, um restaurante para parar e uma gorjinha para tomar um trago. Claro.
Então, essa é a história mais ou menos de Constantino Neto. E aí, depois, as primeiras eleições, 1959, primeiro foi o voto sim e o não. Quem queria o município botava sim. Vinha mais cédula assim de papel, né? Uma sim, a outra não. Liberato, Engenho Velho, Xingu, toda essa região que pertenceu a Constantino, Rondinha, Veio votar. um pedaço, tinham que votar. Eu aqui. E eu fiz tudo isso aí acabado. Pregando sim, porque o não, Palmeira das Missões, que nós pegamos pedaço ali, pertencia a Palmeira. Passo Fundo ali, Ronda Alta, Nonoá, isso aí, que tudo pertenceu a Constantino. Sim. Eu tenho um mapa de todo o território. Então, Passo Fundo fez um trabalho, coisa séria, para não sair o município. Palmeira fez outro trabalho. Sarandi, tudo o contrário. Não, 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 não. E nós era assim, porque o voto era o seguinte. Quer município? Pega uma cédula, peguei lá na urna, assim, né? Botava assim. Não quer, botava não. Ganhamos por 48 votos. O sim. Pouca coisa. 49, veja naquela época. Naquela época não. 48 votos, porque o que o não dizia? Tinha aqui um pessoal, aqui de dentro de Constantino, porque tinha muita rivalidade política naquela época. E eu era do PTB. E naquele tempo tinha só o PTB e o PSD. Sim. Ou era de um ou era do outro. Né? Então, esse movimento de emancipação eu criei aqui, mas com a origem do PTB. Né? Então, o pessoal do PSD, aí tinha um líder que tinha aí, seu Antônio Ciprandi, ele era líder assim, político, e o Osar Araújo tinha lá o Breno, meu primo Breno Araújo, liderava o PT, o PTB, e o Ciprandi, PSD. Mas naquele tempo não era como agora, um é do PT, outro do PSD, outro não sei o que, todos são amigos, né? Sim. Saem juntos, vão passar juntos, mas cada um Na amizade. é mesmo que a sua religião. Sim. A religião era só católica, que foi criada no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, a igreja católica. Aí depois vem a protestante. Por que botaram o nome de protestante? A igreja evangélica, né? Porque ela estava protestando sobre tudo o que a católica dizia. Por isso que ficou os protestantes. Eram em grande grupo? É? Eram bastantes? É? Eles eram bastante? Mas claro, rapaz. Aqui em Constantina, o Xingu que tinha de protestante. Só que o pessoal não sabia que o protestante... O católico foi aquela história que eu não sei, vocês sabem, aquela história de Jesus Cristo, tudo aquilo. Nós temos, desde pequenininho, aprendemos, né? Leva a comunhão, você confessava, tudo. E o protestante, porque o protestante não queria aquilo. Ele queria que as pessoas não tivessem esse tipo, que nascia isso, igual a bicho. Não tinha padre, não tinha nada, não tinha Deus. Por isso que ficou o nome de protestante, quer dizer, protestar quando você não concorda com uma coisa. Certo. E aí criaram aqui a igreja protestante. E nós ficamos com a católica. E assim foi a emancipação. Nós do grupo que queria o município era assim. E os que não queriam era não. E aí ganhamos 48 votos, ou sim. Sim. Eu tenho até a ata de instalação no município. Eu vou ver se eu acho, vou dar para vocês a ata. Nessa esquina aqui, ali bem na esquina, tinha um hotel, Seu Ferreto, era o nome dele. Sim. Ele era subprefeito aqui, porque nós pertencia a Sarandi, né? Aqui era um distrito, então existia o estado de subprefeito. Né? Seu Ferreto era subprefeito ali. E ali que saiu a apuração das urnas, foi em Sarandi. E ali que nós fizemos a festa. Mas não foi fácil fazer,
por causa que 48 votos só de diferença. Pegava no mais o liberador. Essa é a história inicial de Constantino, 1959. Bom, aí vamos instalar o município. Agora vocês sabem que data é esse selo? Oi? A data que festejo aqui, que o município. A prefeitura tem uma data estipulada, mas a data de instalação do município, que veio o juiz de direito de Passo É Fundo, diferente. esse eu tenho, não é bem a data que a prefeitura adotou. A prefeitura adotou, mas nós consideramos a data, foi o dia que veio o juiz lá de Passo Fundo e assinou um livro. Então, eu sempre digo a mesma coisa que nós nascemos. Nosso aniversário é o dia que nós nascemos. Sim. Agora, a mãe casou com o pai, quando foi, e ele, papai, isso não interessa. Se a mãe namorou 10 anos o pai, um mês, né? Agora, o nosso aniversário é o dia que nascemos. E foi a minha divergência com o pessoal, que eu acho que Constantino tem essa data que foi instalada. Porque mesmo antes que o governo decretou que era município, eu não tinha tomado posse. Sim. Era a mesma coisa que estar namorando a moça. E aí saiu o município instalado, aqui na esquina. Seu Ferreto era subprefeito, nomeado pelo prefeito de Sarandi. E aí foi a história inicial de Constantino. Sim. Aí, os meus primos, Celso Araújo, o primeiro prefeito, eles pressionaram. Naquele tempo não era como agora, tu é do PSD, tu é do PT, tu é do PB, cedeu todo mundo, né? Naquele tempo não era inimigo, mas não cedavam assim. Quem era do PTB era do PTB, quem era do PSD era do PSD, pronto. Cedavam, quer dizer, o povo em si, mas eram 2 partidos só. Então, o PTB que ganhou aquela vez, né? Quando nós tomamos posse, só tinha gente do PTB, do PSD não tinha. Isso continua algumas eleições ainda. Agora não, felizmente, não só Constantino, no mundo, né? E aí está no seu município. Eu teria uma pergunta, já que a gente está falando da evolução do Constantino, que é quais seriam as principais mudanças que você acabou vendo em Constantina ao longo do tempo? Principais mudanças que houve? Aqui em Constantina, como comércio, pontos turísticos? Bom, naquele tempo, o comércio só tinha 2 comerciantes. Sim. Chilipranda, que era aqui naquela esquina ali embaixo, Sim. que tem cooperativa ali, né? Sim, sim. E os Araújo lá embaixo. Só. Não tinha um comerciante em parte nenhuma, nem interior. Engenho Velho, Xingu, Liberato, não existia. Lá em Liberato tinha uma lojinha do seu Persiliano Reis, que tinha uma lojinha, mas não tinha assim. E Constantino se instalou, e aí nós começamos a incentivar. Engenho Velho, eu me lembro muito bem quando botei na cabeça deles de nós criar o distrito de Engenho Velho. Porque tudo era um bolo só, né? Agora, como é que uma pessoa podia administrar tudo isso, né? Então, nós criamos o distrito de Engenho Velho. Naquele tempo tinha a reserva, era dos índios. Era só índio que morava ali para do engenho. Lá na reserva, que a gente diz o Capinzal, lá naquela região, só índio. Aqui, quem sai para a passagem de no asfalto, que tem aquela pontezinha ali, Sim. Só índio morava. Então, não era fácil, nós precisávamos organizar para essa gente. Então, nós criamos a escola. Naquele tempo, o Brizola criou um plano de educação no Rio Grande do Sul. Foi a obra mais importante da história do Rio Grande, foi esse ato do governador Brizola, que criou não sei quantas escolas no Rio Grande. Constantino criou 42. Porque eu trabalhei, né? Tem município que fez 3, 4, 5. Sim. Agora, não. E mesmo aqui era muito grande, né? Claro.
Só tinha o grupo escolar aqui. Vinham as meninas lá da Barra Curta a cavalo. Cavalo. Cavalo, né? Cavalo. Não tinha auto, ninguém existia. Vinham para as primeiras escolas, ficavam amarrados de cavalo aqui, que era pouco. A missa. A missa, tinha uma igreja de madeira ali embaixo, né? E ali em cima era tudo árvore para o pessoal chegar e amarrar o cavalo. Nós tinha loja lá, os Araújo, então nós botamos assim um palanque aqui, outro lá e botava uma madeira redonda para o pessoal ir chegando a tantos cavalos. Porque não tinha árvore suficiente para atar todos os cavalos que vinham. Então ficava tudo de cavalo atado. Quando saía um baile aqui, vinha o pessoal de Liberato, Gil Velho, de toda parte a cavalo. Como eram as festas? Hã? Como eram as festas? As festas? Festa do motorista. Ah, muito melhor que agora. Nessa parte social, nós ficamos atrasados. A festa da igreja era todos os anos, um dia, a festa da igreja era a coisa mais linda que tinha. Porque era a única igreja aqui, assim, e depois Palmeira, Passundo, só tinha só. Então, na festa da igreja, não era essa igreja. Quem fez essa igreja foi o Padre Guilherme. Mas tinha bastante igrejinha no interior, sabe? Sim. Não era igreja, nas escolas, onde tinha as escolas, lá eles instalavam a parte que se tornava a igreja. Eu me lembro, no meio da linha Bonfante, eu construí uma escola naquele plano do Brizola, e foi uma das escolas mais bonitas que a gente construiu, e aí o padre adotou como a igreja. Porque ele ia lá de vez em quando rezar, né? Sim. O padre ia a cavalo naquela época. Me lembro, conheci o padre Guilherme, primeiro o padre Constantino, o padre Guilherme Steffen, era alemão. Sim. Ele, cansei de ver, o meu sogro morava na Canônica com eles, eu cansei de ver o padre Guilherme, e até o meu sogro, o seu irmão Calef, encilhava o cavalo para ele. Naquele tempo, o cavalo, aqui está o cavalo, botava um bacheiro que a gente chamava. Sim. Era um troço grosso, assim, né? Para não machucar o lombo. Depois botava a carona, que era de couro. Botava assim a carona, que vinha couro aqui. E enchia de pelego. Depois botava a badana. Isso era só para gente fina. O povo, para o cara andar com a badana, tinha que ser taura. Quem era a família com mais dinheiro aqui? Não, ele é esse. Então, os cavalos bonitos que vinham, era aqueles arrelhos bonitos, pelego. Tinha o guariba, que a gente chamava o guariba. Tudo era pelego branco, assim, sabe? Sim. Então, ele, lógico, pegava e era pintado de branco, essa cor, praticamente essa cor aqui. Mas o de botar em cima, porque geralmente você botava 2 pelegos brancos e o vermelho em cima. Eu andei a cavalo, eu fiz meu ginásio 10 quilômetros de distância, todos os dias a cavalo. Eu ia de Independência 3 de Maio. Sim. Beleza? 10 quilômetros. 3 anos. Com chuva, a gente tinha umas capas grandes. E não tinha nada. Chovia naquele tempo, chovia muito mais do que agora. Era outro tipo. A gente montava aqui no cavalo, botava aquela capa aqui, estendia, cobria todos os apelos, o arrelho, tudo, e até a anca do cavalo lá. Sabe quantas vezes eu saí de Independência, abaixo lá, tinha um chapéu de pano grande, ia para o colégio, tinha que ir. Claro. E naquele tempo chovia muito mais do que agora. Sim. Então aqui era a mesma coisa. O pessoal vinha para a igreja, aqui tudo a cavalo. E um pouco mais, tudo a cavalo. Vindo da forma que vinha. Primeiro auto que surgiu aqui em Constantina foi uma barata que chamava dos Araújo. Dos Araújo. Era Breno naquele tempo, o Celso, o Cici, eu, o Nerci, o Neri. Nós éramos 6 ali embaixo. E depois tinha o Cili Preto aqui, que era o seu Antônio, o Mino, o Nancy e o Guidi. Eram os 2 comerciantes.
um concorria com o outro, né? Então, o alto era isso aí. Siliprando, me lembro, tinha uma barata azul, e os Araújo compraram uma verde, até na cor. Se tu tinha azul, outro comprava outra cor. Claro. E aí esse foi quem começou Constantina. E não tinha estrada, não tinha nada. A primeira, vou contar para vocês essa. Nós fazíamos, eu criei daquela época a Semana da Pátria. Semana da Pátria? Semana da Pátria. Quer dizer, existia, não é? Eu criei em Constantina, né? Sim. A Semana da Pátria, ali onde tem tinha um altar da pátria que a gente chamava, grande assim. Eu devo ter fotografia. E embaixo era um lago, tudo feito. Era um lago, eu trouxe um engenheiro de Passo Fundo, de Sarandi. Então, aqui era o altar e aqui tudo era lago, digamos. Aqui tinha uma escada para subir e outra que descia. Ficava assim em cima da água. Aqui tudo debaixo da água. E o povo ficava assim, mas para lá eu não podia chegar perto. Então, naquele tempo era perigoso, por causa que se o cara era adversário político, ele estava sujeito quando o cara está falando e ele não gostava do troço. Naquele tempo todo mundo usava o seu revólver na cintura. Matava. Claro. Naquele tempo o cara mudava a roupa e botava. A primeira coisa é botar o revólver aqui. Eu, naquele tempo também. Quando eu vim para cá. Claro. Então, tinha isso aí. E aí nós criamos a praça. E ali, foi aí que nós começamos a falar com as professoras para misturarem. Porque então o grupo era aniversário do Colégio das Irmãs. Bobagem. A gente aí teve que botar na cabeça. E depois, quando eu fui para trazer o ginásio, daquele tempo, primeiro ginásio no interior do Rio Grande do Sul, foi isso aqui. Primeiro ginásio do Rio Grande. Porque quem criou o ensino no interior do estado foi o Brizola. Sim. E eu tive a sorte que eu tinha um amigo que trabalhou comigo, depois, Bona Garcia, que foi de secretário do Brizola. Me lembro até hoje, eu nem sabia o que era palácio. Mas aí disse que até hoje eu me lembro que eu fui lá para criar o ginásio. Era só um grupo escolar. Tinha as professoras, tinha o colégio, depois criaram um grupinho aqui. Eu me lembro que eu fui lá e para aprovar para o governador que era importante um grupo escolar para cá, naquele tempo era difícil. Né? Sim. Mas aí trouxemos o grupo. Aí ficou o Colégio das Irmãs e o grupo aqui. Então houve aquela possibilidade, porque as irmãs não venciam. Era internato, elas tinham, porque elas tinham internato, onde as meninas, elas só lecionavam para a menina. Freira? Era freira. E era só menina. Os guris, vocês ficavam. Ela tinha um internato ali, parava 20, 30 meninos, não sei quanto, vinha de Palmeiras, e era interna, ficava ali interna. E os guris, aí nós queríamos o ginásio para poder os guris não estudavam. Não tinha, assim, e na aula, depois elas criaram. Quer dizer, podia ir numa aula, mas aí era só de tarde que tinha uma aula que podia ir guri. E assim, isso é uma história de Constantino que foi realidade. Sim. E que nós fomos assim um município que se criou muito bem, muito forte. Nós passamos por tudo isso aí. Então, quando eu fui para fazer o ginásio aqui, houve uma concorrência muito grande, por causa que os municípios, foi o primeiro ginásio estadual que saiu no Rio Grande do Sul. Antes o Estado não tinha colégio estadual em parte nenhuma. Sim. Primeiro porque eu era muito amigo do Brizola, naquele tempo, e aí eu consegui trazer o primeiro ginásio. Mas aqui foi meu tirar sorte grande. Criar o ginásio aqui em Constantino. Mas não era aí.
terreno. Isso aqui onde tem esse colégio, eu dei tudo isso aí. Isso aí já tudo era meu. Esse terreno. Lá em cima, tudo aquilo, ainda tem um pedaço lá em cima. Sim, a gente foi lá ver. Foi lá. Eu dei para o Estado para poder construir aqui. Porque tinha um pessoal aqui, que naquele tempo a política era violenta. Sim. Tinha aqui um pessoal que era contra mim, que era do PSD, sou Antônio Silveira, queriam construir um ginásio lá onde entra para Barra Curta lá. Ah, sim. Lá no bairro. Não, para lá do bairro. Para lá do bairro, se você descer lá, aí tem uma estrada que vai para Barra Curta. Ia naquele tempo, né? E o pessoal do PSD, que era o meu adversário, prepararam para levar o ginásio lá. Mas aqui é melhor, né? Agora tu já pensou sair daqui E até o bairro. e até lá? Hã? E aí eu dei o terreno. O governador foi e diz, olha, o ginásio saiu de você der o terreno. E aí eles ofereceram o terreno. Iam comprar no colono. Sim. Mas eu cheguei lá e mostrei para o governador que aqui, lá tinha pouca casa, né? Isso aqui não existia nada. E aí mostrei que era no centro, disse que a igreja era uma igrejinha de madeira, tudo, mas que aqui era um projeto, eu tinha o projeto da cidade, eu já tinha montado um projetinho. Que ali ia ser a rua tal, todas essas ruas que botou o nome fui eu. Por que essa aqui é a Amândio Araújo? Primeiro comerciante que veio para Constantina. Fui lá. O tio Amândio, irmão do meu pai. Então eu botei Amândio Araújo aqui. Sim. Lá, para lá do Araújo, vai corta o município. Sim. Em homenagem ao meu tio. Então, a história do Era, assim, é muito mais bonita do que a atual. Claro, sim, claro. Era bonito. E criar e ainda mais para quem fazia, né? Sim. Porque assim, o povo não tinha. As professoras, eu me lembro lá na Barra Curta, para me achar duas meninas, que não me lembro o nome delas, mas eu chamava minhas professorinhas Sim. para lecionarem. Olha, achar. E depois para lecionar no interior, aqui, mas tinha na Barra Curta, alta, lá na Barra Curta, na linha Agate, lá no fundo, na reserva, tudo pertencia para nós aqui. Engenho Velho, Nonoai, tudo era Constantino. Sim. Tu já pensou Era também? maior, né? Bem maior. Bem maior. Nonoai. Eu lembro até hoje, quando eu fui a Nonoai para construir uma escola. Quando o Brizola deu para o município tantas escolas. Nós não podíamos botar tudo no... Né? Nonoai pertencia a nós, Xingu pertencia a nós, Engenho Velho, então eu tive que distribuir. Essas escolas tudo estão aí porque eu distribuo. E aqui saiu uma briga porque nós queríamos que fosse essa aqui. E aí uma turma queria botar lá na Barra Curta. Então nós construímos ali em cima, onde está hoje. Sim. Então a história de Constantino é muito linda. Estou contando para vocês assim bem rapidamente, né? Mas não existe. Eu ajudei a emancipar a Independência, que é onde eu nasci, mandei emancipar outros municípios, mas uma luta para emancipar, aonde se emanciparam, depois da Independência, eu me lembro nem que tinha eleição, todo mundo queria. Sim. Xingu, todo mundo queria. Mas aqui tinha aquela briga política e comercial. Sim. Porque foi o PTB que iniciou, o PSD era contra. Porque o comerciante do PSD, que era o Felipe, era contra. Porque os Araújo eram a favor. Veja isso, cara. Quantos anos? Constantino está com 60 anos, né? 68, 67. 68, 70. Quanto? 68, 67, por aí. 68? É. Bota 68, foi quando instalaram. Sim. Mas o movimento deve ter começado lá em 65, 66. Por aí. Volte a ser. É só eu que vivi. Sim. Tá Eu sempre digo, acho que eu vivi. Deus me botou no mundo na melhor época. Porque eu vi tudo isso que eu estou contando para vocês, por cima, né? Sim, e ajudou a formar um município.
E agora estamos aí com o Constantino. Sim. Consegui, felizmente, como fui o primeiro vice-prefeito, essa praça aqui, essa praça era de a dona Ida Celebrando, que era um comerciante ali onde tem uma loja agora, mercado ali. Sim, sim, sim. Ali era a loja deles. E nós era comerciante lá nos Araújo. Sim. Então existia uma rivalidade muito grande entre os dois. E aí, quando eu quis fazer a praça, olha, não foi fácil. Eu nunca me esqueço de ter na cabeça. Todo também, não existe, vocês vão viajar muito ainda na vida. Sim, sim. Vão ver se encontram uma praça no centro da cidade do tamanho dessa. Essa praça era um jardim de flores. Era pouca gente que morava em Roda. Então, o que eu fiz? A prefeitura naquele tempo tinha pouca gente, não podia pagar muita gente. Eu fiz, entre as meninas que moravam aqui na cidade, eu dei um pedaço da praça. Então, a praça é isso aqui. Lá embaixo, quem cuidava da praça do papai era a Joira, a Anitta, era 5, 6 meninas. Cuidavam lá.